Você já chegou num lugar, entrou num ambiente e achou que teve aquela sensação de que todo mundo estava te olhando, te julgando, te analisando? É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Muita gente acha que a timidez é apenas um traço da personalidade, mas é mais do que isso. É um espelho, é um reflexo do medo mais comum das pessoas, o medo do julgamento. E se você prestar bem atenção, praticamente tudo que a gente deixa de fazer na vida deriva desse medo. O medo do que vão pensar, medo de como vão agir, medo do que vão dizer, medo de errar, medo de ser ridicularizado. Mas deixa eu te contar uma coisa. As pessoas, ninguém tá tão preocupado com você como você imagina. Ninguém tá tão preocupado com você quanto você mesmo. Ó, esse medo ele vem de um lugar muito mais profundo. Vem da necessidade de agradar, de ser aceito, de se encaixar em algum lugar, em algum grupo. Porque desde criança nós fomos ensinados a sempre fazer o que esperam da gente, não o que a gente realmente queria fazer. Então, quando a gente cresce, a gente vem com isso já colocado no nosso inconsciente. Então, a timidez, ela vira um escudo protetor para que a gente não se machuque novamente, não tenha esses microtraumas que eu já falei no vídeo passado. Eu lembro muito bem de situações onde eu queria me comunicar, queria falar algo, queria dar a minha opinião, mas a voz não saía. E quando saía, saía trêmula. Quem nunca, né? A voz saía trêmula, uma voz fraca. Então, vou contar uma história pra vocês. Uma menina lá no meu colégio que eu estudava, no ensino médio, o Irineu Pinto, ela era evangélica, era muito tímida, assim como eu, mas ela usava umas roupas, né, de menina evangélica. E ela andava meio robótica, porque quando a pessoa é muito tímida, como eu era, a gente anda travado. Porque cada movimento simples que para as pessoas que não são tímidas, movimentos que elas fazem, né, normalmente, para a gente não. Era tudo calculado, para não passar vergonha, para não passar vexame, para não chamar atenção. Então ela era robótica. Daí, quando a gente foi apresentar trabalho, né, apresentar um trabalho no colégio, chegou a vez dela. Ela não quis ficar em pé, estávamos todos em pé. Ela não quis ficar em pé, quis ficar sentada, e na hora que ela fosse falar, ela levantaria e viria até o quadro para falar. Gente, quando ela levantou e começou a falar, foi horrível. Ela tinha a voz muito trêmula. Ela ficou nervosa, né? Tadinha. Levantou e começou a falar o texto dela, só que com uma voz muito feia, uma voz muito trêmula. Meu, foi uma risada generosa. Foi uma risada da sala inteira. Agora imagine como ela ficou. Como ela ficou? Traumatizada, ainda mais. Entende? Então, é isso. É o que eu sempre falo. As pessoas que não são tímidas não sabem o quanto nós sofremos para chegar até o nível de falar em público, de olhar no olho, de cumprimentar as pessoas na rua, fazer uma apresentação na escola ou no trabalho, participar de alguma reunião ou gravar vídeos. As pessoas não sabem o quanto é difícil para quem é tímido. Então a gente sempre fica preocupado no que os outros estão pensando, porém, ninguém está tão preocupado quanto nós mesmos. Cada um está preocupado com a sua performance. Eu estou preocupado com a minha performance, você está preocupado com a sua. Então eu não estou prestando tanto, então eu não estou prestando tanta atenção em você. E você não está prestando tanta atenção em mim. Existem, existem exceções?
Sim, existem. Tem pessoas que prestam atenção nos outros, principalmente as pessoas fofoqueiras, mas aí já é um outro vídeo. Então, se você não encarar esse medo de frente, o medo do julgamento, você vai viver sempre num lugar pequeno para você. Você não vai se mostrar, você não vai expor para o mundo o teu verdadeiro eu. Você vai perder muitas oportunidades e também vai perder de se relacionar com pessoas incríveis. Mas quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, quando você começa a se conhecer de verdade, a olhar para dentro, a se buscar, a perceber os seus gatilhos, a perceber o que te traz insegurança. Eu me lembro que sempre fui muito magro. Tem pessoas que hoje em dia ficam, meu, tu tá muito magro, eu era muito mais, sempre fui magro. Passei uma época treinando, só que agora eu parei, vou voltar, mas eu sempre fui magro, eu era muito mais magro. E além disso, eu andava encurvado, olhando sempre para baixo. Eu usava uma farda no colégio que dava dois de mim. Então, comecei a perceber o que é que me causava insegurança. O que é que era? A farda, que não era ajustada para o meu tamanho, ficava sobrando tecido. A forma como eu andava, andava encurvado. A forma como eu não falava para fora, eu falava para dentro, olhando para baixo. Então, quando a gente começa a se perceber, a gente começa a ter o poder de mudar. Eu comecei essa minha jornada de autoconhecimento quando eu vi uma revista há muitos anos atrás, uma revista assim que minha mãe tinha algumas revistas. Eu abri e vi uma página com o título Você muda o seu corpo. Aí eu pensei, como assim você muda o seu corpo? Você não já nasce na genética? Aí eu fui, né, e li o artigo inteiro. E ele fala que o corpo do ser humano, ele é moldável. A forma com que a gente fala, como que a gente senta, anda, enfim, nossa postura, tudo vai moldando o nosso corpo. Tudo que a gente come também molda o nosso corpo. Então, é como se o nosso corpo fosse uma massinha de modelar. A gente tem o poder de modelar ele, entendeu? Então, o que é que te incomoda? É o teu corpo? Tá acima do peso? Tá abaixo do peso? Você tem o poder de mudar. Tua postura. Ah, porque eu tenho as costas encurvadas. Postura, postura. Imposta a tua voz. Fala com mais segurança, olhando no olho. Muita coisa muda. Se é o teu cabelo, usa um creme específico para o teu cabelo, um corte específico para o teu cabelo, tinge de uma cor que valorize você. Enfim, existem muitas coisas que a gente pode lançar mão para melhorar a nossa aparência. Se é a aparência é o principal motivo, a principal razão das nossas inseguranças. É a principal. E a gente não muda de fora, não é de fora para dentro. O povo diz, muda de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Porque se você não tomar essa atitude, não se revoltar com a tua situação atual, se acomodar, você não vai mudar nunca. E não vai ser um cabelo novo, uma roupa nova que vai mudar. Você tem que mudar daqui. Você tem que começar a querer transformar o teu corpo, transformar teus pensamentos, transformar teus sentimentos, tuas atitudes, transformar a tua vida, ter sucesso, mesmo tendo esse traço de personalidade tímido. Então, quando a ficha cai de que você tem o poder nas suas mãos de não deixar de ser tímido, mas de ser você na melhor versão, de tirar de você o que tem de melhor. Aí o medo do julgamento, vai embora. Então, o segredo não é eliminar o medo do julgamento. Tire isso da sua cabeça. O medo do julgamento jamais sairá das nossas vidas. Mas podemos seguir em frente mesmo assim, mesmo com ele. O medo não nos trava. E quer um exercício simples? Quando você quiser dar a sua opinião, quando você estiver firme de uma opinião,
mas você tem vergonha de dar a sua opinião. Eu já engoli muitas opiniões, já engoli muitos sapos. Já passei batido muitas oportunidades de falar alguma coisa interessante que eu queria falar, que eu sabia que era bacana, mas eu me calava com medo do julgamento, do que as pessoas iriam pensar. Então, quando vier essa vontade de falar, de se impor, de mostrar alguma coisa, mostrar o seu trabalho, enfim, faça mesmo com medo. E não ligue se riam, se vão rir depois, se vão achar bacana, não. Não se prende ao resultado. Só se prende à tua vitória. Foca na vitória. Que vitória? A vitória que você conseguiu falar, que você conseguiu se expor, que você conseguiu rir mais alto, que você conseguiu levantar a mão e falar para o professor: eu tenho uma dúvida. Gente, o professor sempre falava: alguém tem alguma dúvida e tal? Eu ficava calado, e eu com dúvida, eu ficava calado. Depois que eu percebi que aquilo estava me prejudicando nas notas, pensei: quer saber? Eu vou levantar a mão e vou dizer que eu tenho dúvida. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz isso, o professor fez: você tem dúvida em quê, Silas? Aí eu falei: tudo, não entendi nada. Você não entendeu nada? Não, não entendi nada. Realmente não tinha entendido nada. Eu tava tão nervoso, pensando: eu vou perguntar, eu não pergunto, meu Deus. E eu não entendi nada. Então, na hora que eu resolvi perguntar, dizer que que eu tinha uma dúvida, eu falei a verdade. Não entendi nada. O professor, muito solícito, explicou tudo novamente. Entendeu? E, pasmem, ele explicou tudo novamente. E eu, de novo, não entendi nada. Ele falou: entendeu agora? Eu falei: não. Aí ele: ok, no final da aula, você vem, a gente senta e eu te explico. Eu falei: beleza. Ou seja, eu poderia ter perdido a oportunidade de aprender, era matemática, de aprender aquela equação pela minha timidez. Só que eu tenho o poder de fazer acontecer na minha vida. Você tem o poder nas suas mãos de dizer um basta, dar um basta a essa prisão que chamamos de timidez, tá? Então é isso, a timidez não é uma fraqueza, a timidez é um traço da tua personalidade, algo que está aí, é um reflexo de algum trauma teu que você precisa olhar com mais carinho, olhar com mais calma e tratar. E quando você trata o que precisa ser tratado, quando você muda o que precisa ser mudado, você consegue ser quem você realmente é, você consegue conquistar tudo aquilo que você nasceu para conquistar. Então você já sabe, toda vez que o medo do julgamento vier te perturbar, não dê ouvidos, siga em frente. Não se prenda aos resultados, se prenda às suas vitórias, se prenda às suas atitudes. Porque se alguém vai rir na tua cara, se alguém vai rir do teu projeto, se alguém vai zoar de você, isso não fala sobre você, isso fala muito mais do outro, da infantilidade do outro, da falta de maturidade da outra pessoa. Eu sempre falo aqui em casa que quando eu percebo que as pessoas estão rindo de mim, eu não tenho mais a sensação de tem algo errado comigo. Não, porque eu sei que não tem. Não tem nada de errado comigo. Qual o problema se eu errei na, sei lá, na cor da roupa ou no penteado do meu cabelo? Qual o problema? Qual é o problema? O problema é uma pessoa adulta, entendeu? Se passar a agir como um adolescente ou como uma criança. Esse é o problema. Então o problema não está em mim, o problema está no outro. Ele que se resolve. O medo do julgamento não tem poder nenhum se você não der. Conta aqui nos comentários qual é a situação que mais te deixa travado por medo do que os outros vão pensar. E envie esse vídeo também para aquelas pessoas que você sabe que ela se cobra demais. Tá precisando dessa mensagem. Tá precisando de um empurrãozinho. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. E o nosso encontro já está marcado no próximo vídeo. Te vejo lá e não se esquece. Falou!